Querido irmão e irmã, graça, paz e bem a você que acompanha este momento de oração e também de partilha da palavra do Senhor. Nós estamos por esses dias a meditar, pensar, refletir a liturgia do primeiro domingo do tempo da Quaresma. Então, antes de iniciarmos o nosso momento de intimidade, de oração com a palavra, nós vamos fazer memória que esse tempo é o tempo do despojamento. Então, a minha recomendação para as comunidades é que retirem as flores, as folhagens, guardando-as para o tempo da Páscoa. Na Páscoa a gente vai ornamentar com muita alegria as nossas igrejas. Poderíamos adotar até como, junto com o cartaz que vai ser colocado nas portas das igrejas, ou nos locais onde as pessoas têm acesso, à igreja, a gente pode colocar o cartaz da campanha da fraternidade. Também podemos colocar um galho seco, representando a todo esse tempo penitencial que estamos vivenciando, que estamos vivendo. Uma orientação importante para os cantores é que o hino da campanha da fraternidade, ele é apropriado para o canto final, para a despedida. Ele é como fosse um canto de envio para nós. Com consciência, com reflexão, nós assumimos esta jornada, esta caminhada que a campanha da fraternidade nos ajuda a viver como diálogo e escuta qualificada. Hoje eu vi uma mensagem do Papa Francisco que ele falava justamente da campanha da fraternidade do Brasil, dizendo que num mundo em que poucos sabem ouvir, nós somos convidados a dar esse testemunho da escuta qualificada. Então vamos juntos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz, a ternura de Deus sejam constantes em nossas vidas. A primeira leitura deste primeiro domingo do tempo da Quaresma será do livro do Gênesis, capítulo 9, do versículo 8 ao 15. Então o leitor, ao se aproximar, faz a reverência ao altar, reverência à mesa da palavra, a reverência, e depois inicia. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo será o Salmo 24. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. A segunda leitura será da primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 22. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele os anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus. O nosso evangelho será o de Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. A antífona do evangelho, a aclamação ao evangelho, é o canto Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, que seria esta canção. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recomendo a todos nesse instante, até se quiserem pausar o vídeo, fazendo um instante um pouco mais prolongado de silêncio, 2, 3 minutos de silêncio, para que esta palavra ela possa ter espaço em nosso coração, em nossa vida, em todo o nosso ser. Estamos vivendo um tempo de conversão. Então, aproveite esse instante de silêncio. Após o silêncio, nós somos convidados a pensar nesta palavra, meditá-la. Talvez ir repetindo, se você quiser tomar na sua Bíblia ou na sua liturgia diária, você vai tomando, repetindo passagens desta liturgia, para que você possa ir gravando. Talvez você vai parar em uma pequena frase, ou uma única palavra, e esta palavra vai te provocar. Esta palavra vai criar um eco na tua vida,
para que você possa fazer a sua transformação também neste tempo quaresmal. Eu confesso que a palavra que mais fez eco em mim é justamente a missão de Jesus. Jesus foi para o deserto. E no deserto, com as ferramentas que nós iniciamos a quaresma na quarta-feira de cinzas, o jejum, a oração e a caridade, nós conseguimos vencer o deserto de nossa existência. Então poderíamos pensar, qual é a nossa provação cotidiana? Quais são os pecados que a gente tem até de estimação e que quer se libertar ao longo deste tempo? Que graça nós queremos alcançar? Nós ouvimos Pedro falando da graça batismal, fazendo uma comparação aqui com a Arca de Noé. Nós vemos também a graça original que Deus concedeu como aliança perene, uma aliança com o seu povo. E o sinal era o arco-íris, para que o povo pudesse perceber que Deus estava presente, Deus estava caminhando com o seu povo. Nós queremos agora rezar, invocando assim a graça de Deus, pedindo a força, e que esta palavra tenha grande espaço em nossa vida, que possamos bem celebrá-la em nossas comunidades. Como resposta a esta palavra, nós somos convidados em comunidade a fazer preces próprias para este tempo. Podem até usar como base aquilo que está na liturgia diária, mas é bom a gente ir se acostumando a elaborar preces próprias para a nossa gente, para o nosso povo, para a nossa realidade. Então, quem for encarregado de ler as preces, que não se contente com as preces do livrinho, mas que possa escrever, colocar preces em favor do nosso povo, da nossa igreja, da nossa gente, dos doentes, aquilo que é nosso pedido, apelo que queremos fazer para Deus. E também nós vamos rezar a oração eucarística número 3, vai ter o prefácio próprio da quaresma. Então quem for organizar e colocar no slide, coloque a oração eucarística número 3, que será utilizada nas celebrações eucarísticas, nas santas missas das comunidades que estaremos participando e visitando neste final de semana. Então agradecemos de coração todos que acompanham este momento que é de formação também, que é um momento formativo e momento de encontro com a palavra de oração. Vamos rezar juntos a oração deste dia. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por todo o bem do céu e da terra, por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.